Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós continuamos com a paixão de Jesus, lentamente, sem pressa para acabar, porque o que me interessa é que os leitores, ou melhor, os telespectadores, façam um bom uso deste programa e o apliquem à vida pessoal e à vida comunitária da igreja também, que celebra a paixão de Jesus cada vez que celebra a Eucaristia. Padre. Com muita alegria, nos encontramos aqui mais uma vez, um programa muito fecundo, onde ajuda a mim e a você, caro amigo, irmão que nos acompanha, a que compreendamos melhor as realidades da Palavra de Deus. Alguma pergunta inicial? Não, por enquanto, temos que continuar o texto. De onde paramos? A prisão de Jesus. Bom, Judas, sobre esta figura sinistra, se inclinaram muitos ao longo destes 20 séculos de cristianismo. Pintores, escultores, escritores, teatrólogos, psicólogos, analistas, teólogos, todos querendo dar uma opinião. O que moveu Judas a fazer o que fez? Mais uma vez, estamos aqui num chão seguro. Jamais inventariam um escândalo deste, que a entregar Jesus foi um dos mais próximos dele. Que foi que fez com que Judas entregasse Jesus? Entregasse Jesus no sentido de apontar aos que queriam pegá-lo às escondidas, para não haver tumulto na multidão lá reunida para a Páscoa, sem barulho algum, mas não sabiam bem aonde ele estava e talvez muitos dos que o foram pegar não sabiam exatamente quem ele era, sobretudo na escuridão da noite. Os evangelistas não nos dizem absolutamente nada a respeito de o movente que levou Judas a fazer o que fez. A melhor resposta é aquela que eu vou dizer com toda franqueza e com toda honestidade. Jamais saberemos com segurança que foi que levou Judas a entregar Jesus. 1000 hipóteses, todas prováveis, mas nenhuma demonstrável. Então, é melhor deixá-las como estão, sem pretender criar mais uma hipótese também indemonstrável. Padre, certamente no programa passado, se não me falha a memória, o senhor fez uma bonita teologia com a palavra entregue, entregar. Judas entregou Jesus ao Sinédrio. Este a Pilatos, Pilatos na cruz, e na cruz o Pai, pela ressurreição. Primeiro Jesus entrega a sua vida ao Pai, e o Pai a recebe, entrega o meu espírito, e dar a vida do Filho para nós. Partindo de Judas, e depois de toda essa explicação ainda sobre a figura do universal Judas, eu, o senhor, o telespectador que nos assiste, nós também podemos nos sentir de algum modo na nossa vida Judas? O mesmo se faz com Adão e com tantos outros personagens bíblicos? Ou claro, não? Claro que na teologia. Claro que historicamente não. Nenhum de nós entregou Jesus. Isto não aconteceu. Nenhum de nós pediu dinheiro para tanto, graças a Deus. Agora, analogicamente, impropriamente,
os pecados que cometemos não deixam de ser uma certa covardia nossa e uma certa virada de costas para Jesus, com algo pior. Nós sabemos muito mais a respeito de Jesus do que Judas sabia naquele momento. Com essa ressalva, nós temos bem mais consciência do que ele, do que estamos praticando ou do que já praticamos. Sim, porque bebemos de uma tradição que ele no momento não havia bebido. Nós sabemos bem mais do que ele quem é Jesus. Nesse sentido, posso dizer que o pecado de Judas, analogicamente, passa para todos aqueles que cometem pecados, sobretudo graves. Claro, existem graus de pecados também, não é? A apostasia seria o pior de todos. O desespero da salvação, coisas desse gênero. Agora, Judas, lamentavelmente, foi uma figura que levou o cristianismo a um antissemitismo muito grande. Começa pelo nome. Judas vem de Judá, o judeu. E a igreja, infelizmente, agora não, mas infelizmente no passado, assumiu muitas atitudes antijudaicas. E algumas delas baseada no judeu, que se concentra na figura de Judas. Que fez ele? Entregou Jesus. Para onde foi? Os evangelistas não nos dizem. Lucas diz que foi para o seu lugar. Há exegetas que dizem que foi para o inferno. O seu lugar é o inferno. Bom, mas isto é a opinião de alguns. Eu não saberia dizer absolutamente onde Judas se encontra. Eu gostaria de advertir o meu público, aqueles que me escutam, me veem, me ouvem, que tomemos cuidado, não é? Porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, escreve São Paulo na carta aos Gálatas. Verso 44, voltamos ao 43, para retomar. Não, pode, já o 44 pode 44. O seu traidor dera-lhes uma senha, dizendo: é aquele que eu beijar. Prendei-o e levai-o bem guardado. Tão logo chegou, aproximando-se dele, disse: Rabi, e o beijou. Bem, este beijo de Judas não se encontra em João. Judas em João não se aproxima de Jesus. As trevas não se aproximam da luz e não se misturam com a luz. Judas está estático no Evangelho de João. Aqui, os sinóticos falam de um beijo. Os rabinos costumavam ser rabinos, melhor, os escribas, os fariseus. Rabinos não havia ainda no tempo de Jesus. Os escribas e fariseus, os chefes dos judeus, os mestres dos judeus, costumavam receber beijos de seus alunos, de seus discípulos, ou na mão ou na testa. A sociedade romana era muito reticente em demonstrações de afeto através do beijo em público. Para ser não demorado neste caso, eu diria que o beijo de Judas resta ou permanece um problema insolúvel do ponto de vista historiográfico. Em João não se beija, aqui
se beija. Se beijou, de fato, nós nunca vamos poder resolver esta questão. É muito controvertido o beijo de Judas. Ele, sem dúvida alguma, deve ser declarado um celerado. Mas isto pode ser também uma criação dramática por parte de Marcos ou por parte da tradição pré-marciana. Não acredito que esta tradição tenha provindo do judaísmo. Eles lançaram a mão sobre ele e o prenderam. Agora, de agora em diante, Jesus perdeu toda a liberdade. A liberdade física, quero dizer. A liberdade de ir e vir. Um dos que estavam presentes, tomando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Padre, no verso 43, o evangelista Marcos nos descreve a presença de homens trazendo espadas e paus. O quarto evangelista fala de tochas e lâmpadas. Lá, provavelmente, ele está querendo insinuar Jesus luz, que Judas trevas não consegue se aproximar nem beijar. E aqui, paus, espadas, o traidor chega, Isto beija. é mais histórico, é mais provável do ponto de vista histórico. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Estamos de volta após o intervalo e, se for o caso, continuamos. Queria fazer uma pergunta? Apenas eu levantei uma questão, completando o pensamento do padre. É que no verso 43 do capítulo 14, no Evangelho de Marcos, ainda onde estamos, o evangelista nos fala sobre um grupo de homens que com Judas trouxeram em suas mãos espadas e paus. Já o quarto evangelista, falando sobre a mesma ação, nos descreve as ferramentas, tochas e lâmpadas. Como eles não têm a luz do mundo, eles têm que se contentar com tochas e lâmpadas. É teológico. Teológico. É. Eles estão nas trevas. E, portanto, tochas e lâmpadas se não estão com a luz do mundo. Quem não me segue anda em trevas, diz Jesus no Evangelho de João. De João. Certo? Muito bem. Bem, aqui, um dos que estavam presentes com ele. Os outros sinóticos falam de um dos discípulos de Jesus. E João fala Pedro. E aqui? Provavelmente nós estamos num processo de evolução e de buscar o verdadeiro causador. Um dos presentes, um discípulo, Pedro. Isto quer dizer o quê? Isso quer dizer, em primeiro lugar, que houve uma certa resistência na prisão de Jesus. Uma resistência, assim, incontida. Logo abafada por Jesus. Jesus não quis encabeçar nada ali naquele momento. Embora, repito, tivesse havido alguma cena violenta dessas que acontecem quando há um tumulto na rua e coisas que não podem ser previstas. Bem, um dos presentes não diz de que lado ele estava. Se do lado dos discípulos de Jesus ou dos que vieram prendê-lo. Tomando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote. Parece, pelo resto da frase, que aquele que tomou a espada estava do lado do grupo de Jesus. Portanto, a resistência houve, mas envolveu também os discípulos
de Jesus. O quarto evangelista indigita Pedro, como que a querer dizer, mas no seu evangelho e na sua ótica. Se tivéssemos que apontar alguém dos discípulos de Jesus a fazer tal coisa, o candidato mais indicado seria Pedro. Pelo seu atrevimento, talvez, durante Pela a vida sua, não só atrevimento, temperamento. mas temperamento, pelas suas iniciativas, né? Irei contigo até a morte, ainda que esta noite o galo não cantará sem que me negues 3 vezes, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Nós não começamos a paixão aí, mas esse texto está em Marcos. Seria uma pessoa primária, nós diríamos hoje. E vai bem com o caráter de Pedro. Mas isto supondo que Pedro mesmo tenha realizado isto. Decepar a orelha talvez seja uma expressão drástica ou uma expressão, digamos, forte. Machucado a orelha, cortado a orelha, mas talvez não decepado no sentido que nós entendemos pelo termo. De qualquer maneira, são conjecturas. Padre, então o quarto evangelista, ele simplesmente intuiu, se podemos afirmar isso, ou ele bebeu de alguma fonte pré-joanita para chegar a essa conclusão? Não acredito que ele tenha bebido, não. Ele tem a tendência a dar nomes a pessoas não nomináveis ou não nomeadas. O quarto Por evangelista. exemplo, na despedida de Jesus, no longo discurso de despedida, uma hora fala Felipe, outra hora fala André, outra hora fala Judas, não o Iscariotes. Esta tendência nós vemos no quarto evangelho. E até fora do quarto evangelho, as tendências são dar nomes a pessoas que não têm nome nos textos evangélicos. Olhem, a exemplo, e para não sairmos da paixão, olhem quantos nomes receberam os ladrões ou os bandidos que foram crucificados com Jesus. Nenhum nome nos evangelhos canônicos, mas na tradição, pelo menos 15 nomes. Até chegar a Dimas, não é? Na tradição ocidental. Certo? Bem. O verso 48. Jesus, dirigindo-se a eles, disse: serei eu um ladrão? Saístes para prender-me com espadas e paus. Eu estive convosco no templo, ensinando todos os dias, e não me prendestes. E este é um versículo difícil, porque para Marcos Jesus esteve no templo apenas uma semana. E nunca visitou Jerusalém antes da paixão. E aqui a coisa Como é colocada... Como é que este Jesus pode dizer que explicava, ou dar a entender que explicou tudo e explicava diariamente, por assim dizer, a sua missão, a sua tradição, a vontade de Deus no templo de Jerusalém? É um versículo que, a meu ver, não tem solução. E cai bem no quarto evangelho, sobretudo esse no quarto gerúndio evangelho, ensinando aqui. Onde se fala que Jesus esteve diversas vezes em Jerusalém e possuía amigos em Jerusalém, inclusive. Marta, Maria, Lázaro, etc. Mas aqui, não. E esse Jesus que tenta dialogar com quem vai prender-lhe? E em João não tem isso, padre, esse diálogo. Pelo contrário, é um Jesus que chega livre, toma a iniciativa da conversa e mostra quem ele mesmo é. Por que essa... Não. Cada um descreveu o momento como melhor lhe parecia. Não havia um esquema rígido para a descrição da paixão. Agora, esta descrição aqui, e é bom que se diga
ainda que já tenhamos começado isso há quase um mês, é bom que se diga, ela foi fruto de uma longa reflexão. Porque naquela sexta-feira, o que se fez foi executar um condenado à morte, nada mais. Agora, retirar esta execução à morte do seu caráter profano. Jesus não foi imolado por nenhum sacerdote, não foi pregado na cruz por um sacerdote num dia solene, num lugar solene, no templo, fora do templo. Tudo e por pagãos, não por judeus. Tudo isto tinha que ser retirado da profanidade para dar isto aqui. Então é natural que o texto sofrera muitas interpolações. Muitas interpolações eu não diria não, porque por interpolações se entende diversas reescrituras. Reinterpretações eu não do fato diria bruto. Diversas reescrituras. Eu diria que o texto foi longamente pensado, amadurecido, pregado, ensinado, com o auxílio das Escrituras, com o auxílio do Antigo Testamento, para dar o que nós temos aqui. Isto aqui é um destilado. Não é a história bruta, mas é um destilado. É o que era narrado na primeira catequese cristã. Mas entre a primeira catequese cristã e o fato bruto, bem, há algumas diferenças, né? Sim, sem dúvidas. E aqui em Marcos nós estamos no terreno dos anos 70, mais ou menos? 68 a 71, por aí. Portanto, já se tinha 40 anos atrás de tradição oral. De tradição oral e de ensinamento, digamos, ensinamento catequético, né? Ensinamento catequético cristão. Certo? Bom, nós praticamente não acabamos, mas também não dá mais para acabar. Faltam dois versículos para... Pois é, apenas 2 versículos para terminar esta primeira parte. Estão vendo como o que significa um estudo profundo? Significa ir devagar e ler palavra por palavra. Os exegetas também fazem isso, só que de maneira mais profunda ainda e no original, na língua grega. Muito obrigado a todos pela audição, pelo programa e desejo um ótimo final de semana a todos. Que este programa esteja fazendo bem a muitos. Agradeço mais uma vez a você que está aí conosco, acompanhando este belo e profundo estudo bíblico, ao Padre Fernando, o meu pai e o meu amigo na fé. Tenham todos um bom domingo e uma boa semana.